A paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma escola bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Ludgero, cujo pastor-presidente é o pastor Raimundo Eufrásio. E estamos aqui para licionar a lição de número 9 do primeiro trimestre de 2024, cujo tema da lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje estaremos tratando de um assunto muito importante, batismo. O que é o batismo? Ele é um sacramento, ele é uma ordenança. O que significa o batismo? Então está aqui o título da nossa lição, o batismo, a primeira ordenança de Cristo. O texto áureo nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso encontra-se no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. A verdade prática que nos diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, meus irmãos, desde os tempos de Jesus, desde o tempo de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que nenhum homem foi maior do que ele, porque ele viu o Messias, ele viu a promessa de que todos os profetas anteriores falaram, profetizaram acerca do Messias. Ele não só viu, como ele batizou Jesus. Deus o separou como profeta e disse a ele: aquele que vier a ti e você ver em uma forma corpórea de uma pomba, este é o meu filho. E João, Deus, o Pai, mandou ele pregar o Evangelho e batizar no Rio Jordão. Então, para que Jesus fosse batizado. Mas o batismo não é relacionado ao pecado? Sim, mas ele mesmo disse a Jesus: eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim? E Jesus disse para ele: convém que seja feito toda a justiça, que nós praticamos toda a justiça. Então, Jesus, como exemplo, sem pecado, foi batizado. E interessante, irmãos, que, veja bem, o que está lido aqui nós vamos mencionar novamente depois, mas quero deixar bem claro as palavras de Jesus: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E no dia do batismo de Jesus, Jesus estava ali, ele reconheceu Jesus. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus, ele sentiu algo nele, algo forte nele. Talvez ele sentiu, quando ele viu Jesus se aproximando, uma sensação que ele tivesse tido ainda no ventre de sua mãe, que quando Maria foi se encontrar com Isabel, Isabel reconheceu também que Maria era a mãe do Messias, porque o seu filho se agitara no seu ventre. Então, irmãos, ali naquele dia, João reconheceu, e quando batizou Jesus, ele viu descendo sobre Jesus uma forma de pomba, uma forma corpórea de pomba, e logo após o Pai falou com ele: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, no batismo de Jesus estava o Filho, o Espírito Santo e o Pai. E depois, no final, Jesus já ressurreto, cerca de 3 anos e meio depois, Jesus disse: portanto, ide, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então é muito claro, irmãos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. Porém, estarei lendo até os 5, para não estender. E os irmãos depois, leiam em casa até o 11.
ou leia a sua lição. Romanos 6:1 nos diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda neles? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, está aqui bem claro o simbolismo do batismo para o crente. É o que? É sepultar, deixar nas águas a velha criatura, o velho homem, e ressuscitar para uma novidade de vida em Cristo. Glória a Deus. Quando fala aqui também de uma semente, toda semente que é plantada para dar uma vida, primeiramente ela morre. A semente morre para gerar uma vida. Então também, irmãos, como fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Glória a Deus. Então o batismo é isso. Eu lembro-me quando fui batizado, nós fomos discipulados, né? A nossa turma foi discipulada por um evangelista, e no dia ali do batismo mesmo, algumas horas antes de iniciar o culto, ele entrou na sala, deu um sorriso e perguntou se tinha algum vivo ali ainda. E eu nunca me esqueço que ele disse: tem algum vivo aí? Aí as pessoas não entenderam muito bem, às vezes, a questão: não, nós não queremos sepultar nenhum vivo, tem que estar morto para ser sepultado. Amém, irmãos? Glória a Deus. É bom ter este prazer, este conhecimento do que é, né? Do que é. E se fala em sepultar nas águas, é realmente, né, no Rio Jordão, por exemplo, né, todos os pecados ser levados, irmãos, entendeu? Da velha criatura ser levados. Então é totalmente imerso. O batismo, ele é por imersão, ele é um sepultamento, é imerso na água. Amém? Introdução. Então, nessa lição estudaremos uma importante prática cristã, o batismo em águas, né? Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva, e é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja. Então, até hoje, né, esta prática é realizada, este rito é realizado, esta ordenança, é uma ordem de Jesus, é realizado. Jesus instituiu duas ordenanças: o batismo e a ceia. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído esta importante prática seja observada. Primeiramente, primeiro tópico: pressupostos bíblico-doutrinário, ritos do batismo. Primeiro subtópico: o batismo visto como sacramento é a origem de um erro. Então, na tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico, vem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum,
significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele a quem pratica. Então, um sinal sagrado, de quem pratica, de conferir graça. Irmãos, a graça é o dom gratuito de Deus, que é a salvação, pela fé. Sois salvos pela fé, pela graça sois salvos, Efésios 2, pela graça sois salvos, vírgula, pela fé, por intermédio da fé, vírgula, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? A graça é dom de Deus, não tem nada que seja a maior graça, não tem graça maior do que a cruz de Cristo, Cristo crucificado por nós. Então, não tem nada que substitua ou que invalida a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos resgata do pecado. Isto é que nos compra, que paga, a cédula que estava contra nós. A cédula que nos justifica diante de Deus. É a cruz de Cristo. Então, aqui tem o batismo, praticado tanto pelo catolicismo como com algumas igrejas protestantes reformadas, que também batizam crianças, que é antibíblico, tá? Não existe na Bíblia nenhum relato histórico de criança ser batizado, e também ter como sacramento, como uma graça. Nesse sentido, Agostinho, quem instituiu isso foi Agostinho, no ano de 300, que viveu entre 354 a 430 depois de Cristo, o período. Ele era bispo de Hipona, que introduziu esse desvio à igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem a pratica. Veja bem como está contrário às Escrituras, Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Desta forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, meus irmãos, não é. Tá? Não é. Então, se é o caso, o ladrão da cruz não foi salvo. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, mas ele estava ali. Sim, muitos irmãos morrem no leito de um hospital, mas antes de morrerem, recebem a palavra de Deus e aceitam Jesus no seu coração, se arrependem dos seus pecados e pedem para Jesus perdoá-los e a salvação. E aí, irmãos? Não foram batizados. Então, meus irmãos, Jesus disse: quem crer e for batizado, primeiramente crer, depois for batizado, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Então, primeiramente crer. E aí vem a questão da criança. Uma criança de peito, uma criança de 3, 4 anos. Se a gente chegar e dizer para ela, tu pregar a doutrina da redenção, a doutrina da expiação, ela vai entender? Não vai entender, não vai compreender. Por quê? Porque ainda é inocente, sabe alguma coisa que é certo, que é pecado, sabe alguma coisinha assim, mas não tem ainda é inocente, é considerada por Deus inocente. Jesus disse: vinde a mim todos os pequeninhos, não vos impeçais de vir a mim, que dos tais é o reino de Deus. Então, irmãos, esses erros têm que ser corrigidos, certo? Olha o que nos diz o segundo subtópico: o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo.
Então, o batismo é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 18, 19. Então, não há, portanto, no batismo um poder mágico para transmitir graça de salvação. Não, o batismo ele é uma confissão pública. A confissão do cristão. Quem crer, quem se tornar discípulo, quem se tornar cristão e for batizado, quer dizer, confessou publicamente, será salvo. Tá? Então, olha só. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter uma graça através dele. Então, meus irmãos, o batismo é uma escolha, e é uma escolha que tem que ser muito consciente, tem que ter essa comunhão com Deus, tem que ter a comunhão com Jesus Cristo para ir ao batismo. Não é muito pessoal, entendeu? E tem que ter o desejo, tem que ter a compreensão, é uma confissão pública de fé, não pode se batizar indo na onda, tem que ser uma confissão pública, consciente. E aí que idade, irmãos? Geralmente, a nossa igreja, Assembleia de Deus, já tem a prática de que um adolescente de 11, 12 anos já tem essa consciência, e é dado o discipulado e ele decide pelo batismo. Amém? Já tem a consciência. O batismo, vamos ler Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Então tem uma condição. Existe uma condição para a salvação. A graça foi estendida. Agora aqui é uma condição. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia que o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haver nascido como pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que este entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Jesus, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Glória a Deus. Então, logo não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado aos que cresce. Mateus 16, 16, conforme lemos agora. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Glória a Deus. Então, irmão, está muito claro, certo? Está muito claro que as crianças não têm este entendimento. Então, a nossa prática da nossa igreja é não batizar crianças, e sim apresentá-las. Apresentar a Deus como Jesus foi apresentado no templo. Os pais trazem suas crianças aqui e é ministrada uma bênção sobre a vida delas. Amém? Vamos para o segundo ponto. Símbolo e propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação como cristão. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, irmãos, é sepultado a velha criatura
e ressurgido a uma nova criatura limpa em Cristo. Glória a Deus. Este é o significado espiritual do batismo, do crente, né? Sepultado e ressuscitado. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos 6, 3-5, conforme nós lemos no início da lição. Desta forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir das águas, onde havia sido submergido, retrata como precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, e ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Então, isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou numa nova vida em Cristo. Glória a Deus. Esse, meus irmãos, é o propósito do batismo. O propósito do batismo, testemunho público de fé cristã. Segundo ponto, né? Então, meus irmãos, aqui não há território neutro. Não tem território neutro, não tem. Quem tomou a escolha é uma confissão pública, ou não tem como, né? Ou sim ou não. Enfim, o batismo é para os salvos convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. É uma confissão pública de fé. É um batismo em águas. É uma confissão pública de fé. O crente, quando desce as águas do batismo, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Glória a Deus. E fica esta expressão: não há território neutro. Glória a Deus. 3, irmãos. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes acontece por quê? Ou por ignorância, ou por falta de convicção de fé. Recebe a palavra e decide não batizar. E é bom que, se a pessoa não está segura para se batizar, não se batize, porque não pode sepultar um vivo para o mundo. Eles têm que estar morto para este mundo, para viver para Cristo. Não tem como sepultar uma pessoa viva para esse mundo, que deseja estar, né, nos prazeres do pecado. Então, o batismo não pode ser visto como uma vacina imunizante ao cristão contra o pecado. Não, irmãos. Né? Este é vencido quando o Espírito Santo, quando ele anda no Espírito Santo. O pecado é vencido na vida do homem quando ele é guiado pelo Espírito Santo. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes da implicação que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Não estão dispostos. Penso que não, eu vou viver um pouquinho mais, eu vou aproveitar um pouquinho mais dessa vida. Quando eu ficar com a idade mais avançada, eu me converto e eu venho e me batizo. Esse dia pode nunca chegar. Não existe espaço neutro. Ou é sim ou é não, irmão. Decida pelo batismo se você está no vale da indecisão, se você está em cima do muro, ou quente ou frio, ou sim ou não. Tome a sua decisão, tome um passo de fé, ore a Deus, busque o Senhor e decida descer as águas do batismo. Confessar Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Tópico 3, irmãos.
A fórmula e o método do batismo. Primeiramente, a fórmula trinitária do batismo. Deus, durante a grande comissão, Jesus ordenou seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque este texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos lembram que no início da lição eu falei do batismo de Jesus? Estava ali o Filho sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando em uma forma corpórea de uma pomba. Só João viu, e ele viu para quê? Para ele, esta forma foi para João identificar, né? E depois o Pai fala, né? Este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Outro ponto aqui: imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, até porque a palavra batismo quer dizer mergulhar. No grego significa mergulhar e também submergir, tanto bíblico quanto fora dele. Então, a palavra grego baptismo, né? Baptizo, possui o sentido de mergulhar e submergir. Então, vários textos bíblicos mostram a prática do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João, né? No Rio Jordão, dentro do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, saiu da água. Olha só essa expressão, irmão. Saiu da água. Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água, né? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 23. Então, irmãos, é muito claro, tá? É por imersão, é um mergulho, é submergir, é sepultar tudo, não fica nada para fora, é sepultado para surgir uma nova criatura. Então, meus irmãos, para concluir esta lição, o batismo é confissão pública de Cristo pelos seus discípulos. Confissão pública a Cristo pelos seus discípulos, sepultada a velha criatura, ressurreição para a nova vida em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos, quero pedir a todos que curtam nossa página, comentem e que Deus os abençoe. Divulgue nosso trabalho e que Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém?